Olá, pessoal. O nosso assunto, transformações nucleares. E agora falaremos sobre o período de meia-vida, ou simplesmente meia-vida. Então, bora lá. Uma definição formal para meia-vida poderia ser: a meia-vida de um elemento radioativo consiste no tempo em que uma amostra desse elemento leva para reduzir-se à metade. Mas como no nosso estudo, que vocês já entenderam, está no contexto da radioatividade, nós podemos simplesmente dizer que a meia-vida é o intervalo de tempo necessário para que a massa se reduza à metade. Ou seja, o tempo necessário que você deve esperar para que metade da massa ou da atividade da espécie radiativa ou radioativa se decaia à metade. Nós vamos seguir e apresentar alguns esquemas para ilustrar essa ideia da minha vida. Vamos lá. Observem esse quadro amarelo que indica a massa inicial, ou uma amostra inicial referente a uma espécie radioativa, que a partir dos processos de emissão, ou seja, quando ele passa a emitir partículas alfa ou beta, a sua massa, a sua quantidade radionuclídea ou radionuclídeo irá diminuir a metade. Observe agora que essa é a indicação de um tempo de meia-vida, apresentado por alguns autores por T-meio, ou período de semidesintegração. Esse período pode ser em minutos, segundos, horas ou até anos. Vai depender da espécie. Após esse período, ele decai à sua metade. A massa daquele elemento radioativo inicial reduz-se à metade. Em seguida, esperamos por mais um período de meia-vida e veja que metade da parte anterior, em amarelo, também se reduz à sua metade. Esperamos por mais um período de meia-vida e a parte anterior também se reduz à metade. E assim vai. Sempre o tempo necessário que temos que aguardar para a massa ou a atividade dessa amostra radioativa se reduzir à metade. Ok? Observem que a gente pode analisar a representação dada pelo M0. A massa inicial com M0, depois de um tempo de meia-vida, ela passa a M0 sobre 2. Por exemplo, nós tínhamos 100 gramas inicialmente. Depois de um tempo de meia-vida, passou a 50 gramas. Esperamos mais um tempo de meia-vida e temos M0 sobre 4. Mais um tempo de meia-vida e temos M0 sobre 8. E assim por diante. Outro tipo de esquema muito comum para a representação desse conceito de meia-vida é o esquema gráfico. Nesse esquema, você também consegue analisar graficamente ou visualmente o quanto se reduziu a massa. Quantos anos, quantas horas, quantos minutos, quantos segundos que você deve aguardar para que metade da atividade da massa se reduza à metade. Agora, olha que interessante esse gráfico de função apresentado. Ele mostra uma relação tempo versus massa. Veja que você inicia com M0, com massa M0, e o gráfico apresenta o esquema desse decaimento, da diminuição dessa massa, por meio de um arco formado pelos pontos M0 e T-meio, sempre indicando a redução pela metade da massa de acordo com o período de meia-vida. Para finalizar, eu vou mostrar o processo de equação, que é um método que existe para facilitar ou otimizar o cálculo da quantidade de meia-vida, que corresponde a uma determinada redução da massa. Imagine um processo de decaimento que fosse assim, muito longo, envolvendo
vários tempos de meia-vida. Às vezes, pode ser mais simples nós utilizarmos uma equação para obtermos uma informação referente à redução da massa ou ao tempo de meia-vida que se levou para a redução daquela massa. A gente percebe que o processo é sempre dividir por 2. Dessa forma, observe a equação. A massa m é a massa restante depois do decaimento, depois da meia-vida, será igual à massa inicial m0 dividida por 2 elevado a n, onde n indica o tempo de meia-vida, ou quantas meia-vidas se passaram até o processo chegar na massa final, que corresponde na equação a m. Ok? Olha, até dá para a gente deduzir essa equação. Observe o esquema ilustrado. M0 sobre 4 indica que se passaram 2 tempos de meia-vida, ou seja, M0 sobre 2 elevado a 2. M0 sobre 8 indica que se passaram 3 tempos de meia-vida, ou seja, M0 sobre 2 elevado a 3. E assim por diante. Muito legal, né? O expoente sempre vai nos indicar quanto tempo você esperou ou quantas meia-vidas se passaram. Beleza? Bom, eu quero que vocês assistam o próximo vídeo que eu apresento um exercício e como isso pode ser cobrado nos exames de vestibular ou do Enem. Ok? Eu fico por aqui, um forte abraço, bons estudos, valeu!